Gravando. Fala, rapaziada, eu Sérgio Malibu, aqui tô com o Marcelinho Luca, grande fera, e esse cara peso leve aqui, não, Rafael Carino, isso aí é em off, isso aqui é bastidor. Estão pensando que esse é o programa? Tem que assistir lá no canal Uhul. 65, hein? Os. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kiel, estamos mais uma vez aqui no canal do mestre Sérgio Malibu e vamos falar aí de temas ligados à pré-história do Jiu-Jitsu e da época que o MMA ainda era conhecido como Vale Tudo. Nós vamos falar hoje sobre o dia que a capoeira derrotou o Jiu-Jitsu. Como dizia Confúcio, o filósofo chinês, se você quer saber o futuro, estuda o passado. A capoeira sofreu um processo de criação análogo ao Jiu-Jitsu. Ou seja, ela foi trazida de outro país originalmente, no caso da África, e no Brasil é que tomou os contornos bem típicos e, portanto, era considerado já na época uma luta autêntica brasileira. O problema é que a capoeira ainda tinha uma certa resistência de algumas camadas da população, porque a capoeira estava ligada aos escravos e sofreu um preconceito por ser considerada uma luta utilizada por marginais. Tanto é que ela foi proibida em 1890. Essa proibição, lógico, ela foi perdendo força ao longo do tempo aí. Voltando aí à época da contratação do jiu-jitsu para a Marinha, teve até uma charge onde um personagem chamado Zé Povo, que era um personagem que era basicamente usado para criticar o governo, ele declarava a insatisfação na escolha do jiu-jitsu para os marinheiros. Apesar disso, a questão é que o Sada Miyako chegou em dezembro de 1908 no Rio de Janeiro e foi o primeiro japonês a trazer o jiu-jitsu para o Brasil de forma amplamente documentada. Lembrando que o Conde Koma só chegaria no Brasil em 1914, 6 anos depois. Dois fatos importantíssimos aí então que o Sada Miyako é responsável é que primeiro ele trouxe as primeiras regras do jiu-jitsu para o Brasil e segundo é que ele começa a disseminar a ideia que seria possível vencer uma luta no solo e às vezes até mesmo levar a luta para o solo de forma proposital para se vencer um oponente. Além do Sada Miyako ser o primeiro a ensinar jiu-jitsu oficialmente na Marinha Brasileira, ele começou também a fazer apresentações, espetáculos em circos e desafios públicos. Em maio de 1909, o capoeirista Francisco Ciríaco, conhecido como Macaco Velho, ele aceitou então esse desafio do Sada Miyako. Francisco Ciríaco carregava sacas de café e tinha 38 anos. Ele inclusive aceitou a condição de vestir a parte de cima de um kimono. Os jornais da época não tinham nenhuma experiência em descrever lutas, isso então fica difícil a gente saber como aconteceu exatamente a luta. O que a gente consegue concluir com os relatos é que rapidamente o capoeirista acertou o japonês com um chute rodado lateral, conhecido na capoeira como rabo de arraia. Isso aí levou ao japonês ao que conhecemos hoje como nocaute técnico, pois segundo o próprio Ciríaco, o japonês chegou a pedir para parar. A vitória do Francisco Ciríaco foi muito comemorada pela imprensa e foi um baque muito grande que abalou o mito do jiu-jitsu. Aliás, no mundo inteiro, no começo do século XX, o jiu-jitsu tinha uma aura de arma secreta e quase mágica. A gente pode observar também que o Ciríaco, apesar de ter uma idade avançada para os padrões da época, ele tinha um físico descomunal, ele tinha as mãos e os pés enormes e a sua própria atividade de trabalho com certeza dava a ele uma força fora do comum. Ao longo de 1909, as apresentações de Sada Miyako vão ficando cada vez mais raras e em 1910 ele ainda consegue dar aulas para a polícia do Rio de Janeiro. Finalmente, em junho de 1912, ele é dispensado das aulas da Marinha. O introdutor do jiu-jitsu no Brasil, luta que seria uma das mais eficazes em confronto de estilos, começou com o pé esquerdo. E mesmo assim, 30 anos após essa luta, ainda os jornais lembravam esse acontecimento eventualmente nos jornais. A gente sabe que a imprevisibilidade é um dos componentes mais fascinantes do mundo das lutas. Só que essa vitória da capoeira frente ao jiu-jitsu iria demorar para se repetir. O próprio Conde Koma, algum tempo depois, derrotou o capoeirista pé de bola. Na sequência, o Geo Mori venceu o Argemiro Feitosa em 1929
E em 1957, Robson Gracie venceu Arthur Emídio, dentre outras tantas lutas entre o jiu-jitsu e capoeira. Obviamente que a capoeira tem o seu imenso valor como atividade física e principalmente cultural. E essas derrotas que ela veio a sofrer para o jiu-jitsu, elas foram muito mais um reflexo de vários fatores, mas principalmente que a capoeira nunca teve como foco principal o desafio entre modalidades de luta. Com a evolução do Vale Tudo passando para o MMA, o treino passou então a ser multidisciplinar. Nós sabemos então que hoje as lutas são muito mais equilibradas e tanto a capoeira quanto o jiu-jitsu agregam cada vez mais adeptos, mas sem essa rivalidade que havia no passado. O que pouca gente sabe é que a própria capoeira, entre as décadas de 50 e 60, teve um grupo no Rio de Janeiro, liderado principalmente por Sinhozinho, e que depois também teve como praticante o professor Rudolf Hermanni, ou Hermanni, que praticava uma capoeira que era um pouco mais voltada para essa questão de defesa pessoal. O Sadamiaco, infelizmente, não deixou um legado do seu jiu-jitsu. O seu único aluno que realmente foi importante para a história do jiu-jitsu e vale tudo, nós vamos estar falando num vídeo posteriormente, e o nome dele é Mário Aleixo. Inclusive, esse próprio aluno do Sadamiaco também treinava capoeira e fez na época uma mistura entre artes. Nós vamos falar isso num próximo vídeo. O Mário Aleixo, inclusive, chegou até a participar entre desafios de estilos. E esses desafios de estilos perduraram durante muitas décadas, até a década de 80 e 90, onde o nosso próprio Sérgio Malibu participou bastante dessa época aí da década de 80 e pode falar um pouquinho pra gente, certo, mestre? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos.